Hoje a lista de Halloween tá incrível. Tem filme de terror para todos os gostos. Tem psicológico, tem de espíritos, tem de demônios, tem suspense e slashers. Se você é realmente fã do gênero de terror como eu, esse vídeo é para você. Fala, amante do cinema, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e neste vídeo vamos listar os 10 melhores filmes de terror para assistir no seu streaming favorito. Vale ressaltar que se seu filme favorito ficou de fora, não fique triste, pois eu também tive que selecionar os melhores de muitos que eu conheço e gosto. Mas faça sua lista aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos à lista? 10. A Profecia. É sem dúvida um clássico do terror, só que pouco lembrado hoje em dia. 3 anos após O Exorcista ser lançado, A Profecia chegava com o intuito de filmar presença no gênero, assim como o filme de William Friedkin. Mostrou ser uma produção abaixo, mas ainda assim bem apavorante. A fotografia londrina é muito atraente e combina com a história dramática da família Thorne, disponível no Telecine. 9. Corra. Corra traz os acontecimentos repentinos na vida de Chris Washington, Daniel Kaluuya, que viaja com a namorada para conhecer a calorosa família dele. Mas o que ele não esperava era que segredos sombrios fossem vir à tona. Daniel foi indicado ao Oscar de 2018 a melhor ator por esse papel, e o filme era um dos concorrentes na categoria de melhor filme. Esse está disponível no Now e no Look. 8. Shutter. Depois de atropelar uma jovem, Jane e seu namorado fotógrafo começam a ver uma figura sombria em suas fotos. Preocupada, Jane pesquisa o nome da jovem, descobre que ela é uma ex-colega de Tom e desvenda um segredo chocante. Fotografia de tirar o fôlego em algumas cenas, o plot twist desse filme é muito bom. Não encontrei nenhum streaming famoso, mas achei o filme completo no YouTube, porém esticado, então recomendo procurar no Google. 7. De Olhos Bem Fechados. Um dos melhores diretores não poderia estar de fora dessa lista. Kubrick vai aparecer novamente nessa lista, pois foi um dos gênios do cinema mundial. Muitos podem não considerar De Olhos Bem Fechados um terror, mas para mim, que não gosta de filme que apela em demasia para o jumpscare, o sentimento e a angústia psicológica dessa obra é muito pior do que qualquer sustinho de um fantasma ou espírito. É um filme que você entra no lugar do protagonista Tom Cruise e te faz pensar por horas depois de assistir o sentimento dilacerante que ele sentiu e que poderia acontecer com qualquer um. Ele está disponível no HBO Max, no Look e no Now também. 6. Brinquedo Assassino. Excelente filme para a época. Ele tem uma trama bastante simples e original. Os efeitos especiais mostrando toda a raiva e maldade no boneco são impressionantes. Gostei muito. Don't fuck with the Chuck. Oh my God. Não é assim assustador, mas quando eu era só uma criança, ai, Deus que me livre, eu tinha pesadelos, não podia nem ver a chamada na tela de sucessos do SBT. Tela de sucessos. Você se lembra do Chuck? Pois é. Está por perto. Incrível, não acha? Para mais uma inocente visitinha. Sentiu minha falta? E então, vai encarar? Brinquedo Assassino 2. Tela de sucessos, nesta sexta. Esse está disponível no Telecine. Inclusive, eu já fiz uma análise completa sobre a trilogia do Brinquedo Assassino. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. 5. O Silêncio dos Inocentes. É apontado por muitos como a única obra de terror, entre aspas, a vencer o prêmio principal do Oscar. Inclusive, eles venceram 7 categorias, como melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor mixagem de som. E, como eu já falei antes, melhor filme.
É raro ver hoje em dia adaptações tão fiéis quanto esse filme. O seu elenco primoroso deu vida à obra-prima de Thomas Harris magnificamente. Engana-se quem pensa que uso palavras tão lisonjeias à toa, pois seria interessante pensar em outro ator que se encaixaria tão bem no papel do Dr. Hannibal quanto o Anthony Hopkins, que mesmo não sendo o protagonista, recebeu o Oscar de melhor ator. O Silêncio dos Inocentes é um filme que deveria ser como o perdão do trocadilho, degustado pelos mais finos paladares, a todos que apreciam o melhor do cinema mundial. Ele está disponível no Telecine e também no Now. 4. O Iluminado. No inverno, quando uma família chega a um hotel isolado, os segredos sombrios do lugar transformam o pai em um maníaco e o filho sensitivo do casal passa a ter visões perturbadoras. Esse está disponível no Globoplay, no YouTube Filme e no Telecine. Número 3. A Bruxa. Um dos melhores filmes do gênero terror dos anos 2000. Afinal, os melhores filmes de terror tornam o medo algo muito próximo de quem os assiste. Robert Eggers causa esse efeito a partir de elementos normalmente confiáveis. Tudo parece dentro de uma normalidade, mas nada está exatamente em seu lugar. E esse está disponível na Netflix, Telecine, Now e no Globoplay também. 2. O Bebê de Rosemary. Creio que O Bebê de Rosemary seja muito mais que um filme de suspense e terror. A sutileza extrema de sua linguagem o coloca em um patamar artístico. O Bebê de Rosemary é um poema cinematográfico tenebroso, onde o pior e mais cruel não é o falado nem visto. O filme começa com uma suave canção de ninar. Mas se parece a trilha de uma obra romântica. Os diálogos iniciais também são muito tranquilos e cotidianos, embora já forneça pistas importantes para o desenrolar do filme. Durante toda a trama, mesmo quando já temos certeza dos horrores que cercam a doce e ingênua protagonista, nada de concreto é ofertado ao público. Os mais céticos podem levar muito tempo para aceitar que a jovem Rosemary realmente está encurralada em uma conspiração satânica. Ironicamente, a intenção de Polanski era fazer o espectador acreditar que Rosemary sofria de alucinações e imaginava coisas, por ser um diretor ateu, portanto descrente das figuras de Deus e do diabo. Porém, felizmente, seu intento falhou e acabou produzindo uma das obras mais aterrorizantes e dramáticas sobre o lado oculto do mundo, e está disponível na Telecine e no Amazon Prime. Número 1. O Exorcista. Considerado por muitos fãs de terror como o melhor filme de terror de todos os tempos, a obra é cheia de mistérios e curiosos fatos que aconteceram em volta das filmagens. A grande peça-chave desse filme talvez seja o diretor William Friedkin. O diretor soube aproveitar ao máximo de cada um no elenco e trouxe atuações memoráveis. Reza a lenda que ele mesmo chegava elétrico nos sets e cobrava muito empenho de todo o elenco. Dizem que ainda chegou a estapear Jason Miller, sem contar que o estúdio era diariamente abençoado por um padre e, misteriosamente, 8 profissionais envolvidos na filmagem morreram. Por esses casos, esse filme pode ser considerado um dos melhores filmes de terror já produzidos. Esse está disponível na Apple TV, no Now e no HBO Max. Atenção, um recado importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta, meu arroba é o gui_fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo, coloque enquetes para saber que música, filme, série, livro ou tema vocês querem que eu faça vídeo. Então vale a pena me seguir para você escolher o que quer assistir aqui no canal. Se você gostou dessa lista, escreva "Pensadores assustam muita gente" nos comentários desse vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui.
Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela tem uma playlist com filmes e séries que eu já analisei. Só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.